Olá, eu sou a Kelma Maziero, responsável pelo Núcleo de Estudos de Tarô, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a leitura de conselho e orientação no tarô. O primeiro ponto importante de a gente falar sobre esse assunto é que quando a gente fala em aconselhar com o tarô, a gente não está falando de dar um conselho de boteco, tá? É muito comum as pessoas associarem o termo conselho com aquela sugestão que a gente dá para um amigo, para uma amiga, ou com aquela prosa de boteco, literalmente, onde a gente fala o que a pessoa tem que fazer ou o que ela deve fazer. Normalmente, esses conselhos, diga-se de passagem, são normalmente conselhos que a gente dá a partir da nossa ótica, da nossa perspectiva. Então, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Se eu fosse outra pessoa, eu faria tal coisa no lugar dela. Quando a gente fala em aconselhar e orientar com o tarô, a gente está falando de um outro tipo de diretriz. É por isso que até usar o termo conselho, às vezes, é delicado. Aliás, muitos termos no tarô acabam se tornando delicados, não é mesmo? Tem vários termos que a gente precisa tomar muito cuidado para usar, como, por exemplo, o termo adivinhação, como o termo mistificação ou misticismo, como o termo místico mesmo. Não estou falando que é errado usar esses termos, mas é super importante, quando a gente usar esses termos, a gente dizer em relação a que a gente está se referindo, porque são termos quase termos guarda-chuva, né? Que significa muitas possibilidades de significado e muita coisa fica debaixo daquele termo que muitas vezes a gente só não controla. Então a gente quer dizer uma coisa e as pessoas acabam entendendo outra, né? Então, dentro desse monte de termos guarda-chuvas, a gente vai ter também essa possibilidade do termo conselho ser confundido com um conselho de boteco, com uma sugestão de amigo, com aquilo que eu vou lá e falo para a pessoa fazer porque é o que eu faria. E no tarô não funciona bem assim, né? Na verdade é bem diferente disso. Quando a gente vai aconselhar com o tarô, quando a gente vai orientar com o tarô, a gente está falando ali da leitura de uma carta ou de um arcano em determinada posição de jogo, que normalmente faz parte de um contexto e está entrelaçada com outras cartas e outras casas. Então, quando eu vou aconselhar com o tarô, eu não estou falando para a pessoa o que eu acho. E eu também não estou falando para ela o que ela deve fazer. O que eu estou trazendo para a pessoa, na minha leitura de orientação, é a minha interpretação daquela carta naquele contexto como sendo uma diretriz que o jogo aponta. Então, o que você vai fazer é da sua conta. A sua escolha, as suas opções, as suas decisões são suas. De preferência, decisões, escolhas e opções intransferíveis que você faz. No tarô, a gente direciona isso no sentido de escolha o que você quiser, mas considere isso, ou este caminho pode ser um caminho produtivo. Resumindo, gente, a casa de conselho vai indicar o que muitas vezes aquela pessoa não está olhando, observando ou até fazendo em relação àquela situação. É muito diferente de a gente simplesmente virar para a pessoa e falar, eu acho que você devia fazer tal coisa, tá? Então, quando a gente usa o termo conselho, aconselhamento e orientação, a gente não está falando de dar sugestões da nossa cachola. A gente está analisando um arcano ou uma carta em determinada casa de jogo, como eu falei, numa situação e contexto específicos, como um suporte, como um caminho, como uma possibilidade que pode ajudar a pessoa ali na hora de ela colocar sua decisão em prática, na hora dela agir, na hora de tomar iniciativa ou não, enfim. Não sabemos o contexto, então não dá para ser tão específico aqui, mas eu imagino que vocês já tenham entendido. Eu já tenho um curso de conselho e orientação com arcanos maiores gravado
há algum tempo. Na verdade, eu já regravei esse curso algumas vezes, já foi atualizado algumas vezes, inclusive recentemente atualizei, porque é muito utilizado, né? As pessoas gostam de fazer tiragem de uma carta. Muitas vezes elas acham que tiragem de uma carta é sim e não, e na verdade não é bem assim. De novo, tiragem de uma carta é uma tiragem de aconselhamento. E a gente tem outros jogos com essa casa, como a mandala, como a cruz celta, a ferradura, dentre outros, né? Então, normalmente, ou pelo menos com mais frequência, as pessoas usam os arcanos maiores nessa prática de uma carta, ou às vezes fazem um jogo e analisam com mais ênfase o arcano maior. Entretanto, fico feliz em observar que nos últimos tempos as pessoas têm pedido mais material sobre os arcanos menores. Para mim é um alívio, porque eu realmente acho que o tarô, acho não, né? Eu tenho consciência de que o tarô é um baralho com 78 cartas. Então, eu acho significativo, eu acho importante a gente estudar essas 56 cartas que não são os arcanos maiores. Porque nos arcanos menores a gente tem os numerados, a gente tem a corte, a gente tem naipe, a gente tem simbologia, enfim, a gente tem muito material de estudo e que usando o método americano, que é jogar maiores e menores misturados, ou usando o método europeu, que é combinar um arcano maior com um menor em cada casa de jogo, enfim, independente do método que você use para jogar e para analisar seu jogo, esse conhecimento e essa percepção de todos os arcanos faz muita diferença. Foi pensando nisso que recentemente eu gravei um novo curso que é sobre conselho e orientação com arcanos menores. Vai ser útil para quem usa método americano ou para quem usa método europeu. Em relação à questão das escolas, eu não vou falar sobre isso aqui, vou até deixar a brincadeirinha já registrada. Todas as vezes que a gente entra nessa pira de escola inglesa, escola francesa, como um determinante para você estudar tarô, veja, não estou falando que não é um conceito importante. É um conceito importante, mas a gente não pode exacerbar essa importância sobre a questão de escola inglesa e escola francesa a ponto de restringir o seu estudo. Quando começa a restringir, aí sim a coisa fica complicada. Por isso, nem vou mencionar aqui escola inglesa, escola francesa, porque como eu costumo brincar em off, e agora eu vou deixar gravado aqui, toda vez que a gente entra nessa pira de restringir o nosso estudo, a nossa prática, por causa disso, uma fada morre. Então, não vou falar sobre isso, para as fadinhas ficarem vivas e cada um fazer a sua prática como preferir. A intenção desse curso não é ficar criando mais polêmica ou mais segregação, no sentido de a escola francesa, a escola inglesa é assim, é assado. Não, vou falar partindo, claro, do Marcélia, dos tarôs clássicos mais antigos, porque todo o resto deriva daí, né? E partindo daí, vou trabalhar os 56 arcanos menores com possibilidades em casa de conselho. Óbvio que é um curso para abrir a cabeça, não para fechar, então eu não vou ficar trabalhando com palavra-chave, com decoreba, porque também não acredito nisso, mas a intenção é justamente trazer mais ideias para você. A intenção é ajudar na melhoria, na expansão do seu repertório, e acho que de preferência te dá liberdade de interpretação no sentido de você poder colocar no seu vocabulário aquelas coisas que a gente percebe nas cartas e precisa transmitir para um consulente. Então, minha gente, a prática de conselho e orientação, acho que é uma prática no tarô insubstituível, é uma coisa que a gente não tem como negar como sendo algo menos importante. Na verdade, a prática de conselho é bastante importante. A leitura de conselho não é igual à leitura de uma situação ou à leitura comportamental, porque a casa de conselho vai por um outro lugar, então a gente tem que olhar a carta também por um outro lugar, o que ajuda muito a gente a sair do estereótipo e ficar achando que tem carta boa, carta ruim, carta positiva, carta negativa. Daí os exemplos, né? Eu usei os 56 arcanos menores nesse curso, passei por todos eles, mas os exemplos clássicos de torre no conselho, por exemplo, que tinha já tinha no curso de arcanos maiores, né?
o exemplo de morte no conselho, agora no curso de arcanos menores, o 8 de espadas no conselho, o 9 de espadas no conselho, enfim, como é que a gente lida com essas cartas que a gente, em certa medida, já rotulou, até sem perceber, como é que a gente lê isso no conselho, porque a gente tem que entrar por um outro lugar, uma outra porta, olhando de um outro ponto de vista. Portanto, prática de conselho é uma prática que a gente está sempre desenvolvendo, sempre melhorando, porque tem em jogos, porque tem ali na tiragem de uma carta rapidinho que a gente faz, enfim, porque é comum. Como já expliquei no começo desse vídeo, casa de conselho não é sentar no boteco e falar o que eu penso, então vamos entender o termo conselho e orientação como uma diretriz, como um esclarecimento, como um suporte, um apoio para a pessoa tomar as decisões que ela precisa e fazer as coisas que ela achar melhor ali no seu processo, mas respaldada por uma simbologia bem interpretada e devidamente analisada por um profissional ou por um praticante responsável. Certo? Eu convido vocês a conhecerem este curso e, para além disso, convido vocês para me seguirem nas minhas redes, principalmente no Instagram, eventualmente aqui, ou que seja acompanhar meu podcast, que são lugares onde eu falo bastante de tarô e trago as novidades dos cursos e das propostas pagas que eu ofereço, que aí sim são propostas que realmente, pelo menos eu espero, podem contribuir com sua prática, com seu estudo, com seu conhecimento no tarô e com um desenvolvimento cada vez mais fluido em relação à leitura oracular. É isso, minha gente. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.